Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 8. Nós convidamos você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos ler apenas os primeiros versos e convido você agora a estar conosco aqui, pedindo a Deus que fale com você. Estava conversando com a Letícia em oração aqui antes. Nós lembramos que às vezes as lições são muito simples, mas elas são profundas. Elas têm impacto profundo na nossa vida. Então, é importante que você não despreze as lições aparentemente simples, porque elas normalmente podem tocar em lugares muito íntimos da nossa vida e nos levar a posicionamentos muito sérios. Então, hoje, João capítulo 8, os primeiros versos, vamos lembrar da história da mulher adúltera. E eu quero ler com você. João 8:1, quem puder colocar o texto para a gente aí na descrição, a gente agradece, tá? Para a turma que vai chegar depois. João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Essa é uma passagem que a gente já conhece bastante, né? A mulher adúltera. Tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, a gente não precisa nem pensar muito. O texto diz que aqueles homens tinham uma intenção por trás, né? A intenção deles não era exatamente que aquela mulher fosse julgada por Jesus. Havia, na verdade, o desejo deles em condenar o próprio Jesus, de acordo com a sua atitude, e colocam Jesus numa situação difícil, porque se ele simplesmente cumpre a lei e cumpre a lei de Moisés, né, mandando apedrejar aquela mulher, ele poderia colocar em xeque todo o ensinamento que ele estava trazendo até aquele instante. Em contrapartida, simplesmente ele fala: não vamos apedrejar e tudo, ele despreza a lei, e aqueles homens estavam procurando, de alguma forma, encontrar uma brecha para que Jesus fosse condenado, para que Jesus fosse, de alguma forma, como é que se diz? Pego numa falha. Bom, Jesus, ele, com toda a sua sabedoria, ele, diante da pergunta, né, o que fazes? O que o Senhor quer que a gente faça com ela? Foi pega em adultério. Lembrando, gente, que a mulher foi trazida, mas o homem não. O correto seria também trazer o homem. Se realmente a intenção for a cumprir a lei, deveria ter trazido também o homem ali para estar diante de Jesus. Mas trouxeram a mulher, que a intenção deles era outra. Diante da pergunta deles: o que você vai fazer? O que fazes tu, Jesus? Jesus tem uma resposta extraordinária. Ele fala: olha, quem não tem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Em outras palavras, está dizendo: tá bom, vamos cumprir a lei então. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que acontece é que aqueles homens, a começar dos mais velhos, vão jogando as pedras no chão. A gente imagina essa cena, aquelas pedras caindo, porque eles estavam com as pedras na mão já. Eles vão largando as pedras e viram-se e vão embora. Jesus se volta para aquela mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Onde estão? Lembrando, gente, que aqui no começo do texto, a fala de que foram escribas e fariseus que trouxeram aquela mulher para estar diante de Jesus. Homens que conheciam a lei, homens que viviam, né, em obediência, né, a essa lei e cuidando que todos cumprissem a lei também. Esses homens também vão embora, vão todos embora, porque a pergunta é: se você não tem pecado, você pode lançar. Você não tem pecado? Então lance a pedra. Pode lançar a primeira pedra. Eles vão embora.
E aí Jesus se volta para a mulher e fala: onde estão os seus acusadores? Ela responde: eles foram embora, não tem mais ninguém aqui. E ele diz àquela mulher: eu também não te condeno, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Versículo 11 de João capítulo 8. Nós queremos nesta manhã pensar sobre isso em duas questões, né, Letícia? Primeiro a questão dos que acusam e depois a questão daqueles que são acusados. Gente, vamos pensar em primeiro lugar na posição desses fariseus e desses escribas, desses homens que trouxeram a mulher, tá? Essa é a postura daquele que acusa o erro do outro. A gente vive um tempo onde as pessoas se sentem muito no direito de julgarem uns aos outros, né? Parece que, eu acho que com esse aumento da tecnologia, as redes sociais, a gente acaba vendo muito mais a vida das pessoas, as pessoas estão mais expostas, né? E me parece que a gente está se colocando muito no papel de alguém que acha que tem o direito de avaliar a vida do outro, de julgar a atitude do outro, e muitas vezes a gente já joga pedra. Nesse caso aqui, Jesus chegou antes do momento daqueles homens lançarem a pedra sobre a mulher. Mas hoje, eu creio que a gente está vivendo um tempo onde as pedras estão sendo lançadas sobre as pessoas que erram. Aos nossos olhos. Um detalhe, só me interrompendo. A questão não é só o julgamento. A questão é a condenação. Isso. Porque nós condenamos as pessoas. Tá. Então, olha só. Uma coisa muito importante. Existe aquilo que a gente acha que a pessoa fez de errado e aí a gente julga. E existe aquele erro que a pessoa realmente cometeu. E a gente julga também. Então eu acho, gente, que a gente está vivendo um tempo onde a gente está sentando muito nessa cadeira de juízes dos erros alheios. E a gente se esquece que por trás da pessoa que cometeu um erro, existe uma vida, existe um ser humano, existe uma história. E é muito triste pensar que muitas vezes somos nós, os cristãos, ou aqueles que teoricamente somos os religiosos, que conhecemos a lei e a palavra, que estamos ali vivendo essa vida com Deus, muitas vezes somos nós mesmos que atiramos as pedras nas pessoas. Esses homens que trazem essa mulher adúltera é justamente os homens da lei, os homens da religião. Gente, já percebeu como nós temos prazer em falar do erro de alguém? A gente tem muito prazer em comentar com o outro do erro de uma pessoa. Você sabe que, psicologicamente falando, há um prazer em falar mal de alguém ou de mostrar o erro que alguém cometeu, porque quando eu tô falando do erro dele, dentro de mim há uma falsa sensação de que eu sou melhor que ele. Então eu digo assim: nossa, você soube ali do fulano, traiu a esposa. Nossa, que absurdo, a esposa dele é tão boa, né? Meu Deus, mas como é que uma pessoa faz isso? E Quando eu tô falando dessa pessoa, eu me coloco emocionalmente como alguém que tá acima dela. Então isso me gera um prazer, porque parece que eu sou melhor. Eu projeto o erro do outro. É a projeção. Eu projeto o erro do outro e minimizo o meu. Isso, é isso aí. Agora, quando eu consigo olhar para o erro de alguém e sentir compaixão dessa pessoa e dizer assim: nossa, eu soube que o fulano traiu a esposa. Que triste. O que será que está acontecendo com ele para que ele vivesse isso? Gente, como será que está essa esposa e essa família? Vocês entendem que é um olhar diferente? Mas, gente, o olhar de compaixão, de misericórdia, ele é forjado em nós pelo Espírito Santo. Empatia. Eu falo muito sobre empatia. Isso. Cada um faz o que faz, decide como decide, age como age, porque tem as motivações do seu coração. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende por que ele fez. E entendendo por que ele fez, nós podemos ser mais misericordiosos ou podemos ser mais assertivos. Ao invés de julgar e condenar, eu posso realmente contribuir para que aquela pessoa seja transformada a partir do momento que eu me coloco no lugar dela e que eu entendo por que ela fez aquilo. Eu vou na raiz do problema. É claro, amor, que entendam o seguinte, gente, nós não estamos aqui fazendo uma apologia ao erro, tá? Então vamos pecar à vontade, não é isso, eu sei que você sabe que não é isso, mas é bom a gente dizer. Não, porque Jesus, ele faz isso.
Não que ele faz apologia ao pecado, mas ele faz o que nós estamos fazendo aqui. Ele sabe quem é aquela mulher, ele sabe o que a fez fazer o que a cometeu. Então ele tem subsídio para no final dizer: eu não te condeno. Se ele não condenou que ele não tinha pecado, por que a gente condena, gente? Assim, vamos gastar uns minutinhos pensando nisso. Por que a gente condena os erros de alguém? Por que a gente se assenta nessa cadeira de juízes? E aí, às vezes, a gente começa até a dar explicação por que a pessoa fez tal coisa. A gente nem sabe, mas a gente dá. Mas também fez isso porque ele é um indigno, porque ele é um safado. Essa era a palavra que eu tava tentando achar. A gente vai condenando, gente. O Evangelho nos ensina a amar as pessoas. Amar as pessoas também significa amá-las quando elas errarem. Você imagina se eu permanecer com o meu marido somente até o dia em que ele erre comigo? E após esse dia, acabou para mim? Se for assim, nós viveremos sozinhos nesse mundo. Então, a gente pede muito a Deus aqui em casa, a gente ora muito a Deus para que Deus nos ajude a ter misericórdia das pessoas, para que a gente olhe para as pessoas com um olhar de amor, porque isso é difícil. Nós temos uma tendência natural a esse julgamento, mas em primeiro lugar, gente, que a gente saia dessa posição dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, dos acusadores, porque se você me disser algum dia que uma pedra foi lançada sobre alguém e isso foi bom para ela, você me conta, porque eu nunca vi uma pedra ser lançada sobre alguém e isso ter tido um bom efeito sobre essa pessoa. Nós estamos convidando você a ter uma posição de equilíbrio, não concordar com o pecado do outro, assim como também você não quer que as pessoas que te amam concordem com o seu pecado, mas cuidado com a condenação, sem antes estender a mão. Isso. Nós não podemos condenar ninguém. A nossa atitude primeira tem que ser de estender a mão e oferecer ajuda, oferecer socorro. E aprendemos isso com o nosso mestre. Não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Se nós olharmos para todos os doentes e qualquer tipo de pecado, porque às vezes a gente classifica o pecado e depende do pecado que a pessoa cometeu, não há perdão da nossa parte. Então, independente do pecado, nós estamos abertos para o olhar de misericórdia, o olhar que estende a mão, o olhar que se coloca ao lado, o olhar que compreende de alguma forma e que procura ajudar, que exorta até contra o pecado, mas exorta ao lado e não exorta como quem aponta o dedo. Então, precisamos aprender isso com Jesus. E tem a pecadora. Então, a gente tem o lado dos acusadores, que a gente está dizendo que nós temos que ter cuidado para não ocuparmos esse papel. E agora, de uma forma até mais profunda, a gente quer falar sobre a mulher. Essa que foi pega no adultério, essa que foi exposta no seu erro, no seu pecado. Gente, é muito comum, não sei se você viveu isso, né? Eu não vivi não, mas eu ouço as pessoas falando que quando a gente é criança, os nossos pais dizem muito pra gente assim: olha, você toma cuidado, você não vai fazer isso de errado porque Deus tá te vendo e Deus vai te castigar, hein? Teve uma vez uma mulher falou pra mim assim, que o pai disse assim: Deus tem na mão uma barra de ferro e quando você erra, eu posso nem ver, mas ele vê. E ele vem e castiga você com essa barra de ferro. Olha isso, gente. Já ouvi de outras pessoas. Uma vez eu ouvi um homem dizendo assim: Letícia, o meu pai falava pra mim, toda vez que eu errava, ele ou dizia que o diabo ia vir e ia me pegar porque eu errei, ou Deus ia vir e me castigaria pelo erro que eu cometi. Então eu cresci com medo de Deus e com medo do diabo. Então, olha que loucura, gente. Tá errado isso. Não fale isso para as crianças. As crianças precisam conhecer um Deus que ama, um Deus que é justo, um Deus que não quer que a gente comete falhas, mas um Deus que nos ama mesmo apesar das nossas falhas. Então, amor, olha que coisa. A gente ouviu muito isso ao longo da infância. As pessoas ouviram, né, que existe um Deus que pune. Existe um Deus que castiga. E não importa se você vai se arrepender, ele vai te castigar. E a gente cresce, e aí quando a gente começa a viver, a gente comete erros na nossa vida,
a gente se lembra daquilo e a gente começa a ter medo de Deus. E junta com as acusações das pessoas em relação ao nosso erro, e a gente já começa automaticamente a se afastar de Deus. Sabe aquela sensação assim, já que você vai me rejeitar, eu já me afasto de você, porque eu não quero lidar com a sua rejeição. Então existem muitas pessoas que se sentem indignas da presença de Deus, porque elas sabem que ou elas já cometeram um erro no passado e elas não se perdoam, ou elas estão no erro. Então Deus é aquela figura que está distante, eu até queria ter um relacionamento com esse Deus, mas eu não sou merecedor. Então elas mesmas se afastam. Me sinto indigno, e aí entra num ciclo de vicioso, né? Porque eu não procuro a Deus, porque não me sinto digno, e por não procurar a Deus eu vou me tornando cada vez mais pecador e cada vez mais longe da vontade dele, e aí mais vezes ainda eu me afasto dele. E aí quem pode romper isso aí? Só Jesus, para entrar e te sacudir e falar, vem como você está. Vem como você está, e você vai ser transformado. Gente, importante, sobretudo as pessoas que não conhecem a Deus. Já pensou nisso? O quanto nós estamos acusando e fazendo com que essas pessoas se sintam mais indignas ainda, sendo que elas não conhecem a Deus, elas não conhecem a palavra de Deus, não têm o temor do Senhor. Então nós precisamos ser misericordiosos e pacientes para não contribuir para que a culpa delas seja ainda maior. Nós temos que nos colocar ao lado e auxiliar as pessoas, ser instrumentos de Deus para que os olhos deles sejam abertos, para que caiam as escamas, para que enxerguem a sua condição de pecadores e que entendam e que aprendam que Jesus está ali para resgatá-lo dessa condição e transformá-lo. Eu quero lembrar de dois textos com você. João 3,17, o 16 todo mundo conhece, mas e o 17? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Temos que nos lembrar disso. A missão de Jesus é salvar. Então, diante daquela mulher ali, qual que é o coração, a inclinação dele é o quê? É resgatar aquela mulher. É resgatar a mulher. Sempre esta é a missão de Jesus, é o desejo de Jesus e é a missão da igreja, resgatar o que está perdido. Lembremos agora de Lucas. Lucas capítulo, cadê? Lucas 19:10, vamos lembrar disso também? O que está escrito lá? Ó? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele encontro com Zaqueu, Jesus fala isso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para salvar o mundo em qualquer circunstância, quanto a qualquer pessoa. Olhemos com este olhar desta missão de Jesus e a missão nossa enquanto igreja, salvar o que está perdido, não condenar, mas resgatar. Então, com esse olhar, muda totalmente a forma como nós enxergamos aquele que está no pecado. Olhar de misericórdia. Muitas vezes eu converso com pessoas e quando elas começam a me contar a história delas e os erros delas, é muito triste e constrangedor você ver como a pessoa vai ficando envergonhada em me contar, né? E aí ela começa a contar aos poucos a história e ela começa a tentar entrar naquele lugar de dor, porque ela está expondo para uma outra pessoa uma mazela, uma doença. É como uma ferida, é como você ir num médico e você tem que mostrar, você tira a sua roupa e você vai mostrar para alguém que você não conhece o seu problema, para que ele te cure. Então, muitas vezes, quando eu ouço pessoas e ouço as dores delas, eu vejo esse constrangimento. E às vezes, quando elas começam a ficar com muita vergonha, constrangidas, eu interrompo e digo assim: olha, tá tudo bem, tá tudo bem. Abra o seu coração para mim e não tenha medo. Sabe por quê? Nós somos iguais. Muitas vezes na igreja eu já disse isso: ei, não importa o que você fez, tá tudo bem, tem um caminho de restauração para isso. Eu não sou melhor do que você. Se eu frisar isso, repito, nós não estamos fazendo apologia ao pecado, mas não queremos olhar só para o pecado e esquecer da pessoa por trás do pecado. Porque eu quero olhar, gente, para essas pessoas, quando elas se abrem para mim, eu quero olhar para elas com o olhar de Jesus.
Então eu sempre que eu tô conversando com alguém sobre qualquer coisa, eu fico me perguntando o que Jesus faria com essa pessoa agora, como ele olharia, até o olhar que a gente tem para a pessoa enquanto ela tá dividindo uma dor, o olhar que você tem para ela revela o acolhimento ou o julgamento. Então, gente, uma vez uma pessoa falou assim para mim, ela tava num pecado muito grande. Qual é o pecado grande? Aos olhos dos homens, né? Ela estava num pecado que ela mesma considerava indigna de se aproximar de Deus. E aí, ela estava vivendo uma crise de ansiedade muito grande, né? Ela já tinha tido crises de pânico, tinha ido para o hospital, enfim. E ela disse que em algum momento ela teve coragem, ela foi pro quarto e ela foi falar com Deus, pedir ajuda para Deus, porque aquela ansiedade estava tomando conta dela. E eu perguntei para ela, e como você se sentiu depois desse momento? E ela falou, me senti melhor. Depois que eu falei com Deus, né? E aí eu perguntei, então você acha que se você fizer isso mais vezes, de buscar a Deus, você conseguiria controlar melhor a sua ansiedade? E ela disse, sim. Sim, e eu perguntei, então por que você não faz isso mais vezes? Gente, naquela hora, ela baixou o olhar e disse pra mim assim, porque eu me sinto indigna, Letícia. Eu perguntei por quê? Ela falou, você sabe, por causa desse pecado que eu tenho. Gente, naquele momento, eu tive vontade de chorar. Porque aquela pessoa estava me dizendo que ela não se achava merecedora da presença do Deus que morreu por ela. E ela dizia, sabe por que, Letícia? As pessoas me dizem isso, que esse meu pecado não tem jeito para Deus. Assim, eu não posso nem chegar perto de Deus por causa desse pecado que eu tenho. E eu me controlei para não chorar, porque eu vi naquela pessoa uma dor. Ela queria Deus, sabe, gente? Ela queria Deus, mas ela ouviu tanto das pessoas que ela não ia chegar a Deus daquele jeito, ela não podia ser digna de nenhuma bênção de Deus, e ela usava essa palavra, eu sou indigna. Por que essa pessoa se sentia assim? Só por causa do peso do pecado? Porque é claro que o pecado nos afasta de Deus, a Bíblia diz isso. Mas no caso dela, ela dizia, eu ouço muito das pessoas que por causa disso eu não posso buscar a Deus. Então agora eu te pergunto, como ela vai se livrar daquele pecado? Como ela vai se libertar, gente? Como eu vou me libertar dos meus pecados se eu não me aproximar de Deus? Porque eu não tenho capacidade em mim mesma de me libertar das minhas prisões espirituais, a não ser na presença de Deus. Mas se eu não me sinto digna de chegar perto desse Deus, como eu vou me libertar deles? Então, são pessoas que estão mergulhando para baixo na lama, entende? Ela já está na lama. E alguém diz pra ela, se você não se libertar disso, você não vai chegar a Deus. E ela diz, mas eu não consigo me libertar disso. Claro que ela não consegue, porque ela precisa de Deus para se libertar. Então ela não vai a Deus. Nós temos que ser ponte. Ponte. Eu olho para Jesus, pecador que eu sou, e incapaz de salvar-me. Sou incapaz, só pela graça. O amor dele me alcançou pela graça dele, porque ele me deu um favor que eu nunca vou merecer. E por que eu não posso olhar para os outros e entender que essa graça também pode alcançar os outros? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser ponte. Eu olho para Jesus, Letícia, sabe como eu vejo Jesus diante do meu pecado? Os braços abertos. Os braços abertos. Jesus está sempre com os braços abertos. Ainda está com os braços abertos. Então eu quero falar para você que está nos ouvindo agora, que de repente está tão carregado de culpa e fala assim, eu não posso buscar a Deus, eu não sou digno. Olha quem que eu sou. Você não sabe o que eu já fiz na minha vida, você não sabe. Olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa quem seja você, o quão longe andou de Deus, o que já fez com a sua vida, o que fez aos outros. Jesus está assim, com os braços abertos para você. Tem 2 versículos sobre isso, amor, que eu separei. Um deles diz, Salmo 34:18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado
e salva o de espírito abatido. E tem um outro versículo que diz assim, 1 João 2:1. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nunca um advogado acusa aquele que ele está defendendo. O advogado, ele vai até o fim. Ele abraça o seu cliente e diz, vamos lá, eu vou te defender. Então, Jesus é o nosso advogado. Todas as vezes que eu pequei, e algumas vezes pecados ruins, eu me sentia assim tão suja. E às vezes até quando eu ia falar com Deus, eu não conseguia, porque eu dizia, Deus, eu não mereço estar aqui. E eu sempre senti uma voz suave dizendo, filha, eu só quero ver o seu arrependimento, mas eu não te condeno. Então se arrependa e não peques mais, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, então um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Talvez você carregue culpas do seu passado. Talvez você já tenha feito coisas que ninguém sabe. E você sabe que Deus sabe. E então você não se acha digno de aprofundar na sua relação com Deus, de mergulhar no Evangelho. Talvez você olhe para as pessoas que estão na igreja e você ache elas muito melhores do que você, porque elas estão lá fazendo tudo que é certo. Não estamos. Nós estamos lutando para fazer o que é certo, entende? Todos os dias, gente, eu luto contra os meus pecados. Ontem mesmo eu disse para alguém que tem uma oração que eu faço a Deus todos os dias, porque eu sei de uma dificuldade que eu tenho. E eu oro todos os dias, eu digo, Deus, me ajuda. Me ajuda nisso, eu não consigo sozinha. E ela disse, é mesmo, Letícia, você tem isso? Eu falei, claro que sim. Então, talvez você se sinta culpado. Talvez você se sinta indigno. Talvez você ache que tudo que você já fez na sua vida não te torna merecedor da presença de Deus, das bênçãos de Deus. Isso é mentira de Satanás. Ele é o nosso advogado fiel. É Ele que está ali batalhando por nós. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Então, Jesus perdoa. Assim como Ele fez com aquela mulher, assim mesmo Ele faz comigo e com você nesse dia. Olha só o que ele falou aqui no final, e nós vamos terminar com isso. Versículo 11, a mulher responde, ninguém me condenou, Senhor. Aí Jesus responde a ela, eu também não te condeno. Vai-te, né, e não peques mais. Sabe o que eu enxergo aqui, Letícia? Jesus, com toda aquela gentileza, com todo aquele amor, Ele fazendo a ela um convite à conversão. Quando Ele fala assim, vá e não peques mais. Um convite à conversão. Considera os teus pecados. Considera o que de errado você tem feito. Dispõe-te, humilha-te diante de Deus e clama por socorro, por ajuda, para que você não permaneça mais nesse pecado. Então é assim que Jesus faz. Não que Ele concorde com o seu pecado, não que Ele passe a mão no nosso pecado. Ele te acolhe, Ele te abraça, te afaga, te traz segurança e diz, agora vamos lá, vamos abandonar isso, vamos deixar isso. Não peques mais. Foi a palavra com que Ele termina essa conversa, esse diálogo com aquela mulher. Uma palavra de esperança, um convite ao arrependimento e à conversão. Amém? Amém. Duas pessoas, o julgador, que Deus tem misericórdia de nós, e a pessoa carregada de culpa. Sinta a misericórdia de Deus. Sinta. E peça ajuda para que Ele te capacite para não permanecer nesse erro. Se o erro ainda está acontecendo, gente, essa é a questão. Se eu ainda estou no pecado, eu preciso do arrependimento, eu preciso da confissão e eu preciso da ajuda dele para sair do pecado. Mas se o pecado foi lá atrás e eu não tenho mais como voltar, eu vou também me arrepender. Eu vou pedir perdão a Deus e eu vou me sentir livre da culpa. Dos teus pecados não me esquecer, não me lembrarei mais. Pecados lançados no fundo do mar. Vamos orar então? Amém. Vamos nos colocar diante do Senhor.
Nós temos essa oração específica, primeiro para Deus nos libertar dessa posição de fariseu que muitas vezes temos, né? Mas sobretudo esta posição de indignos. Sim, nós somos indignos, mas tudo bem, porque é pela graça que nós somos salvos. Não é por nossa dignidade, não é por nossa habilidade em merecer, não, nós somos salvos pela graça. Então você ser indigno, tudo bem, mas essa indignidade não deve lhe impedir de se aproximar de Deus. Então vamos orar por isso também, para que apesar da indignidade, que você tenha convicção acerca dela, sobre você, você se aproxima de Deus, você busca a Deus e você vai encontrar. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, mas agora, Pai, sobre todas as coisas, primeiro pedindo ao Senhor que nos ajude a nos libertar desse farisaísmo que muitas vezes ocupa o nosso coração, essa vontade, esse prazer que nós temos muitas vezes de julgar os outros e sobretudo de condenar os outros, sem ao menos conhecer, sem ao menos nos inteirar pelo que acontece na vida do outro. Senhor, Pai, dá-nos um olhar como o de Jesus, que não apenas olha o pecado, mas olha para a pessoa atrás do pecado e ama, Senhor. Amém. E se nós estamos hoje aqui podendo falar de Jesus e compartilhar do amor dele, é porque ele primeiro nos amou. Amém. Primeiro, não porque nós fomos dignos em algum momento, nós nunca fomos dignos e nunca seremos. Mas apesar da nossa indignidade, o Senhor nos amou por sua graça, nos alcançou, nos perdoou, nos justificou e agora andamos na Tua presença, Senhor. Pai, esta graça está disponível, Senhor. Amém. Essa graça está disponível. Pessoas que estão hoje nos ouvindo agora, carregadas de culpa, se sentindo, Pai, impossibilitados de se aproximar do Senhor. Talvez muitas vozes ecoando no seu pensamento que já lhe disseram: você não pode, você é sujo, você é pecador, você é imundo. Senhor, apesar de tudo isso, o Senhor está com os braços abertos. Senhor. Está com os braços abertos para acolher, para perdoar, para restaurar, Senhor, e para justificar. Ou seja, Tu estás pronto a transformar esses pecadores perdidos em pecadores justificados, Senhor Deus, que andarão na Tua presença, Senhor. Amém, Pai, dá-nos, Senhor, coragem, Pai, a coragem de nos aproximar de Ti, agora por esse novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Amém. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nos aproximamos de Ti pelo caminho que Jesus abriu para nós. Senhor, não merecemos, não somos dignos, mas é por Jesus, pela Tua graça, que temos acesso a essa tão grandiosa salvação, ao perdão dos pecados, à libertação, ao alívio, Senhor, e também ao descanso que o Senhor nos dá. Pai, alcance cada coração. Amém, Senhor. Coração fariseu que seja quebrado em nome de Jesus. Amém, Senhor. E coração carregado de culpa que se aproxime de Ti. Amém. Abraçado pela graça, Amém, Senhor, Deus, para receber de Ti o perdão e a nova vida. Amém. Vai e não peques mais. Foram as palavras de Jesus para aquela mulher. Um convite à transformação. Senhor, nesta manhã também Tu fazes um convite a cada um de nós à transformação. Amém. Gentilmente, amorosamente, o Senhor nos desafia a sermos transformados pelo Senhor mesmo. É no nome do Senhor que nós oramos. Amém. E amém. Deus querido, nós Te agradecemos pela Tua graça, misericórdia, Seu amor. Pai, a gente não merece esse amor, mas nós Te louvamos por Ele, Deus. Pai, eu oro por todas as pessoas nesse momento que têm em suas vidas o peso da culpa, o peso do remorso, coisas que não temos como voltar no passado e fazermos diferente, Deus, não temos, e isso muitas vezes pesa sobre os nossos ombros. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado, arrependido, Amém. Que o Senhor gere esse sentimento agora em todas as pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, que elas sejam tomadas desse sentimento de arrependimento verdadeiro, e no arrependimento elas encontrarão o Teu perdão, ó Deus querido. Depois do perdão, que o Senhor tire de nós o peso da culpa, Pai. Escreve uma nova história na nossa vida. Aquelas pessoas que precisam ter as suas vidas realmente convertidas a uma nova direção. Pai, em nome de Jesus, dê a elas uma esperança de que elas podem viver isso em Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.